Hoje temos connosco, no podcast E se Falássemos da Europa, temos hoje o Pedro Rúpio. O Pedro é um português na Bélgica há muitos anos, mas, sobretudo, o Pedro tem um grande empenhamento político na comunidade portuguesa na Bélgica. Já foi eleito na comuna de Saint-Gilles, eleito local, e foi, se bem me lembro, o primeiro português eleito numa comuna, numas eleições locais na Bélgica. Fala um pouco desse percurso político, do que é ser português e querer e gostar e achar que é importante ter uma participação política local. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui consigo. Eu estou cá há muitos anos na Bélgica e até nasci cá. Portanto, entro no perfil típico do lusodescendente, ou português da segunda geração. Segunda geração, exato. Portanto, também tenho a nacionalidade belga, mas enquanto cidadão português, acompanho sempre com bastante atenção as questões políticas em Portugal, mas, como disse também, as questões políticas locais também, a razão pela qual decidi candidatar-me às eleições comunais em 2012, numa comuna onde há muitos portugueses, onde havia muitos portugueses e onde continua a haver muitos portugueses em Bruxelas, é o Little Portugal de Bruxelas, Saint-Gilles, e, portanto, a nível da minha participação, do meu interesse pelas questões das comunidades portuguesas, foi um processo que creio que começou talvez em casa, porque falava português em casa e isso é a base para se construir uma ligação com as origens. Depois, mais tarde, com a escola portuguesa, com os meus amigos. Finalmente, através do movimento associativo, comecei a desenvolver uma cultura política também e foi aí que chegou essa oportunidade de me candidatar às eleições comunais. Mas hoje o Pedro é representante da comunidade portuguesa na Bélgica no Conselho das Comunidades Portuguesas, que é uma estrutura que existe em Portugal e que procura, digamos, associar, reunir representantes das comunidades portuguesas nos diferentes países do mundo. Do mundo, sim. E, portanto, o Pedro é o representante da comunidade portuguesa na Bélgica nesse Conselho das Comunidades Portuguesas. Como é que chegou aí e como é que vê a importância de uma estrutura dessa natureza? Sim, de facto, o CCP reúne hoje cerca de 60 eleitos de todo o mundo, de todos os continentes, porque, como sabe, há portugueses em todo o mundo e, portanto, faz sentido termos um CCP representativo daquilo que é a diáspora hoje. No Brasil, em França, há muitos conselheiros eleitos, muitas conselheiras eleitas. Na Bélgica há apenas um, porque somos uma comunidade mais pequena. Pois, o número de representantes é proporcional ao número de membros dessa comunidade. Sim, exatamente. E portanto, temos, no âmbito das competências que estão previstas na lei, o nosso papel é de apresentar recomendações ao Governo, responder ao Governo quando somos solicitados para alguma matéria. E creio que é um órgão que tem uma importância muito grande, até porque as conselheiras e os conselheiros estão mais próximos das comunidades portuguesas, das comunidades locais. As pessoas solicitam diretamente toda uma série de questões, às vezes com alguns detalhes muito específicos, problemas locais. E, portanto, porque também temos representantes na Assembleia da República, por vezes, nós, no Conselho das Comunidades Portuguesas, estamos a par de algumas temáticas que depois, posteriormente, podemos apresentar às nossas autoridades e o CCP que fez este ano também 40 anos, creio que tem demonstrado até agora ter tido um papel bastante importante na resolução dos problemas das comunidades. Quais são as questões, diria, as últimas questões que levou a reuniões do CCP, do Conselho das Comunidades Portuguesas?
Questões que preocupam aqui a comunidade portuguesa na Bélgica? Acho que as questões que preocupam a nossa comunidade aqui na Bélgica são questões que preocupam os portugueses de todo o mundo. Por exemplo, temos as questões do ensino, da rede consular, mas também há outras questões que, não sendo debatidas há tanto tempo, estão a ganhar cada vez mais, estão a ser cada vez mais debatidas no CCP, como a questão do potencial económico das comunidades portuguesas, que é pouco falado, que é muitas vezes limitado à temática das remessas, quando vai muito além disso. Sim, para além disso, projetos de investimento, etc. Exatamente. Também no próprio setor do turismo é pouco falado, mas também as comunidades portuguesas têm um contributo económico bastante relevante nesse aspecto. Ou também a questão das equivalências de diplomas, ou do ensino secundário ou do ensino superior, obtidos no estrangeiro, para posteriormente estudar em Portugal. Para os estudantes, para os que terminam o ensino secundário ou o ensino superior num país da União Europeia, é uma situação diferente daqueles que terminam o secundário ou o superior em países terceiros. Sim, suponho que seja ainda mais complexo, mas o que é certo é que até para um residente na Bélgica, para um jovem estudante na Bélgica, não é assim tão fácil conseguir a equivalência do diploma do ensino secundário em Portugal e, portanto, com o objetivo depois de seguir estudos superiores em Portugal. Pois eu penso que é mais fácil a questão do reconhecimento do diploma, o que está em causa é a questão da continuação de estudos, do acesso à universidade. Certo. O diploma do ensino secundário na Bélgica é diploma do ensino secundário em Portugal. Penso que a questão que se coloca é diploma do ensino secundário em qualquer Estado-membro da União Europeia. Penso que a questão que se coloca é exatamente a diferença de modalidade no acesso ao ensino superior. Ao ensino superior. Exatamente. Até porque há um contingente especial de acesso ao ensino superior que está previsto para portugueses, imigrantes portugueses e lusodescendentes e, portanto, existe também uma janela de oportunidades para todos os jovens que querem ou voltar ou ir a Portugal, para aqueles que nasceram no estrangeiro, já não voltam. É mesmo uma vontade de se criar uma nova ligação completamente nova com o país de origem e, portanto, este é um tema que tem sido mais debatido recentemente e vai havendo novos temas constantemente a aparecer no mundo das comunidades. Sim, por isso é que este Conselho das Comunidades Portuguesas é importante. Mas a comunidade portuguesa na Bélgica tem uma particularidade, ou seja, é uma comunidade que está, digamos, residente, instalada no país que é, digamos, a capital da Europa, se podemos assim dizer, embora todos sabemos que a União Europeia é constituída por 27 capitais, mas está aqui junto das instituições europeias. Como é que sente que as comunidades portuguesas aqui olham para a União Europeia? Creio que é um sentimento que vai ao encontro daquilo que se pode verificar nos outros países. Apesar de uma proximidade física com as instituições europeias, creio que a comunidade portuguesa da Bélgica sente que há, não direi uma barreira, mas por vezes as questões são um pouco complexas, aquelas que são desenvolvidas nas instituições europeias e talvez por causa dessa complexidade as pessoas não sentem aquela proximidade que seria necessária. Mas, por exemplo, o Pedro representa a comunidade portuguesa aqui na Bélgica, no Conselho das Comunidades, tem uma implicação, digamos, junto da comunidade portuguesa. Como é que acha que é possível fazer um trabalho mais próximo dessas comunidades que possam ajudar a compreender a União Europeia, o interesse das políticas europeias, no sentido em que, por exemplo, os portugueses que estão nas instituições europeias possam colaborar, possam trabalhar, possam efetivamente participar, digamos, nesse debate, no sentido, estou a pensar na sua resposta, no sentido de quebrar essas barreiras, ou nem diria quebrar, mas no sentido de diminuir essas barreiras.
Bem, aí haverá talvez alguma resposta a dar em campos do interesse das comunidades portuguesas. Campos específicos. E, nomeadamente, a questão da participação política da nossa diáspora em eleições europeias. Sei que há uma questão, por exemplo, há uma série não são obstáculos, mas há incongruências com as listas eleitorais de Portugal e do estrangeiro no que diz respeito aos portugueses recenseados na Europa e fora da Europa. E, portanto, aí algumas respostas podiam eventualmente ser dadas a nível europeu. Dou o meu exemplo concreto. Por exemplo, Em que listas é que vota? Nas listas belgas ou nas listas portuguesas? É o que eu ia dizer. Infelizmente, a partir das próximas eleições, terei a obrigação, enquanto cidadão belga, de votar nos candidatos belgas. Porque o voto belga é obrigatório. Porque o voto é obrigatório na Bélgica, no Luxemburgo também. Creio que também há outro país na União Europeia em que o voto é obrigatório e, portanto, esses cidadãos que têm dupla nacionalidade, nesses países, não têm escolha, infelizmente, e acho que isso poderia ser um tema debatido na União Europeia, de dar a possibilidade a qualquer cidadão europeu de optar pelos candidatos por quem quer votar nas eleições europeias. Mas sabe que uma das propostas que está frequentemente em cima da mesa e que agora voltou a ser colocada em cima da mesa com o programa comum do acordo para a constituição do governo alemão, com o SPD, com os verdes e com os liberais, é a ideia da existência de listas europeias. Listas europeias que não iam anular as listas nacionais, mas existirem listas europeias. Acha que essa ideia da existência das listas europeias podia ajudar a situações concretas dessa natureza? É evidente que o problema que coloca é um problema que existe sobretudo para os países onde o voto é obrigatório. E, portanto, o Pedro, que à partida podia escolher votar na lista para o Parlamento Europeu belga ou nos candidatos portugueses, na lista portuguesa, como o voto é obrigatório na Bélgica, terá obrigatoriamente que votar na Bélgica. Acha que, mas isso, como disse, existe em 3 ou 4 países, acha que o facto de existirem listas europeias era, digamos, um instrumento que ajudava a resolver esse problema? Claramente. Não sei até que ponto essa proposta podia ser praticada a curto prazo, se é uma questão que é difícil de se resolver a breve prazo ou não, mas no meu entender, sim, é aquilo que creio que em determinadas questões da participação cívica no domínio de eleições europeias teríamos que ter maior... como dizer, portanto, que os partidos a nível europeu pudessem ter maior colaboração, fazerem listas comuns, porque, afinal de contas, a composição do Parlamento Europeu depende de famílias políticas e, portanto, nesse sentido, creio que fazia sentido haver essa diversidade, porque até faz parte da identidade da Europa. Da identidade europeia. Eu, pessoalmente, sou defensora das listas europeias e é um debate já antigo, digamos, não é consensual. Portanto, evidentemente, tenho consciência das dificuldades e temos que salvaguardar a situação dos países mais pequenos, que não podem ser anulados nessas listas europeias pelos países grandes, certo. Mas digamos que os problemas estão identificados, portanto, e as soluções também. Portanto, é uma questão de vontade política, não será seguramente, estou convencida, nas próximas eleições. Se eu estou enganada, ficava ainda mais satisfeita, mas não me parece que seja uma coisa que seja possível, embora eu acho que nas próximas eleições europeias se possam fazer alguns progressos. Agora, punha a questão ao contrário, ou seja... Eu acho que quando Portugal aderiu, em 1986, nós tínhamos já uma comunidade portuguesa grande na Bélgica, no Luxemburgo, em França, e a partir do momento em que Portugal entrou na então Comunidade Económica Europeia, digamos, o direito à mobilidade passou a ser um direito de todos os portugueses. Ou seja, a partir da adesão de Portugal, embora tenha havido ali uma fase de transição, como sabe,
os portugueses residentes noutro país da União Europeia, trabalhando, vivendo, estudando noutro país da União Europeia, tinham exatamente os mesmos direitos que os nacionais desses países. Tinham e têm, mas todos esses direitos foram conquistados com a adesão de Portugal. E eu lembro-me que nessa altura, em França, na Bélgica, no Luxemburgo, na Alemanha, a situação das comunidades portuguesas mudou significativamente. Ou seja, passaram a ser residentes de pleno direito, com os mesmos direitos sociais, com os mesmos direitos ao trabalho, ao salário, à não discriminação, e todos nós sabemos que muitas vezes são identificadas situações em que as pessoas não são tratadas, os trabalhadores portugueses não são tratados da mesma forma, e há aqui, digamos, uma capacidade de agir junto dos tribunais de trabalho, etc., no sentido de que essas situações sejam resolvidas. E tudo isso porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia. Agora, a questão é, a União Europeia pode fazer mais por essas pessoas? Ou seja, poderiam existir mecanismos que nós podíamos chamar de discriminação positiva que possam valorizar a participação dessas comunidades, ou simplesmente basta que as comunidades, que os nacionais respeitem os direitos dos europeus que vivem no país? Eu creio que é preciso ir além do que temos hoje, que já é bastante bom, como disse, e muito bom, mas como, por exemplo, estávamos a falar da identidade europeia, eu também penso que poderia ser interessante de se falar mais no direito ou na possibilidade para um imigrante português de manter uma ligação com o seu país de origem, apesar de ter nascido no estrangeiro, no seio da União Europeia. E, portanto, nesse campo, por exemplo, creio que também podiam ser dadas algumas pistas a nível europeu, e estou a falar aqui muito precisamente na questão do ensino da língua e da cultura da língua e da cultura portuguesas para a questão dos expatriados portugueses, mas obviamente que na União Europeia também creio que há outros países que estão numa situação idêntica à de Portugal, com países com muitos imigrantes, e acho que seria, como disse, interessante haver mais debate sobre a forma como a União Europeia pode promover maiores possibilidades a esses imigrantes que no seio da União Europeia procuram manter essa ligação com o país de origem. A Bélgica e Bruxelas é uma comunidade, eu tive a oportunidade de viver aqui mais longamente e, não sendo uma entusiasta do futebol, é extraordinário viver nesta cidade durante os campeonatos, porque todos os dias se comemora. Portanto, há comunidades significativas de todos os países e todos os dias há uma comemoração. E nós percebemos o interesse e percebemos o peso de cada comunidade dos países que participam nos campeonatos. A primeira vez que, vivendo eu em Bruxelas, estive aqui, na altura em que havia um campeonato, senti muito isso. É impressionante, porque sente-se isso praticamente em todos os bairros. Portanto, nós temos a noção que há ali uma comunidade e depois percebemos que todas as comunidades, que todos os países que participam nos campeonatos, há comunidades que vivem aqui, comunidades desses países, e é muito interessante assistir a essa situação. Agora, eu penso que há aqui um trabalho a fazer da aproximação das comunidades sobre a relação com a União Europeia. Evidentemente, todos nós temos a noção de que o país teve benefícios, mas estamos a falar agora aqui concretamente nas comunidades do país, também teve benefícios significativos e, sobretudo, a questão da igualdade de todo acesso a todos os direitos, e isso é muito importante e, sobretudo, para a geração dos seus pais.
pais, para a geração também de alguns familiares meus que emigraram para países da União Europeia e, efetivamente, no momento em que Portugal passa a ser um Estado-membro de pleno direito, é uma realidade completamente diferente. Mas isso também nos obriga, dentro da União Europeia, a termos uma ambição para o futuro da União Europeia e uma das questões que é fundamental preservar é a questão da cidadania europeia, da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, dos valores da União Europeia. E penso que o Pedro subscreve a minha análise. A comunidade portuguesa que reside na Bélgica claramente protagoniza, digamos, a imagem da defesa de uma cidadania europeia, liberdade, democracia, Estado de Direito. Penso que está completamente, digamos, plenamente integrada, não só na Bélgica, mas na União Europeia. Certo, plenamente. Poderia estar ainda mais, ser mais participativa nas eleições comunais. Falamos nisso no início do podcast. E também aproveito para lançar um apelo a todos os portugueses que trabalham nas instituições europeias que também podem e devem participar nas eleições comunais mediante uma inscrição voluntária nas comunas de residência, porque ainda em relação a outras comunidades temos algum atraso e, portanto, espero que para as próximas eleições de 2024 que haja dentro da nossa comunidade portuguesa, dentro e fora das instituições europeias, uma maior participação, como é óbvio. Sim, senhor, isso é um desejo absolutamente fundamental e sei que o Pedro é muito ativo também nesse objetivo. Muito obrigada, Pedro, por ter participado neste podcast. Muito obrigada. Obrigado.